E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Uma passagem muito conhecida. E eu, revendo essa passagem, fui ver quantas vezes eu já preguei nessa passagem. Foram muitas vezes, de algumas formas diferentes, porque a palavra se renova. Mas no culto da família, o Júnior pregou aqui sobre identidade restaurada. E eu senti o desejo no coração de seguir o mesmo caminho ali da palavra. E alegrou muito meu coração, irmãos. A palavra do Júnior me edificou bastante. E eu quero dar continuidade, irmãos. Tem como... Cadê o título da nossa mensagem? Vida transformada. Lucas 15... do 11, a partir do 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Por enquanto só até aí. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Queremos te agradecer por tudo que aconteceu até aqui, mas queremos que tu ainda tem muito mais para a nossa vida, Senhor. Fala aos nossos corações, que eu seja um instrumento usado por Ti para a edificação da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio e que o Teu nome seja mais uma vez glorificado aqui neste lugar. Assim nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Se a gente for começar desde o capítulo 1, desde o versículo 1 do capítulo 15, a gente vai observar que os escribas e fariseus, eles estavam murmurando de Jesus. Estavam falando mal de Jesus porque ele se assentava com os pecadores, ele comia com os pecadores, e eles começaram a murmurar. E aí Jesus, que na maioria das vezes ensinava por parábolas, porque as parábolas eram uma forma de ensinamento que Jesus usava os elementos do cotidiano e facilitava o entendimento. Então Jesus entra com 3 parábolas diante dos escribas e fariseus. E a primeira parábola, que fala da ovelha perdida, Jesus diz: olha, um homem tinha 100 ovelhas. Uma saiu, uma se perdeu, ele deixou as 99, foi lá atrás daquela que havia se perdido, resgatou, se alegrou. E Jesus disse ainda: assim é no céu. Quando uma ovelha perdida é resgatada, a festa no céu. E Jesus continua, no seguinte, falou das dracmas perdidas, que uma mulher havia perdido uma dracma, a mulher tinha 10, perdeu 1, mas ela acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrar esta dracma. E encontrando, ela se alegra com os seus vizinhos. E aí ele parte para a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, onde ele diz que um filho quis a parte que lhe pertencia, e esse filho saiu de casa. E é diante desse contexto que nós queremos compartilhar algumas lições para a nossa vida.
E a primeira lição que eu quero compartilhar: cuidado com as nossas decisões em tempo de crise. Esse filho parecia estar um pouco revoltado. Você já se deparou com alguém revoltado? Ele reclama de tudo. E ali esse filho demonstra insatisfação. Uma pessoa revoltada, ela está insatisfeita com alguma coisa. Ela está sempre reclamando de alguma coisa. E com certeza esse filho devia reclamar de algumas coisas dentro da casa do pai. E ele chega para o pai e fala: pai, eu quero a parte que me pertence. Tem uma ilustração muito conhecida mesmo, que diz assim: um jovem, ele chega para o pastor e fala: pastor, eu vou sair da igreja, porque eu estou muito insatisfeito com a igreja. Tem muita coisa errada, tem muita coisa me incomodando. E o pastor pergunta: mas o que te incomoda? Ele: pastor, tem uma irmã que fala muito, tem um pessoal que toda hora levanta para ir ao banheiro, tem um pessoal do louvor que canta desafinado. E ele começa a apontar vários defeitos. E o pastor diz assim: tudo bem, mas antes de você sair, queria te pedir uma coisa, só uma coisa. Depois disso, eu te libero. Ele: pode dizer, pastor. E o pastor diz: olha, você vai pegar um copo com água bem cheio, vai dar 2 voltas dentro da igreja durante o culto. E ao término você me procura e eu vou te liberar. E ele fez da seguinte forma: durante o culto ele deu 2 voltas com um copo muito cheio. E aí, ao término do culto, o pastor procura e diz: você observou que tinha uma irmã falando muito dentro da igreja? Ele: não. Você observou que tinha alguém levantando toda hora para ir ao banheiro? E ele disse: não. Não tinha como, pastor. Eu estava olhando para o copo o tempo todo, senão a água caía. E ele disse: é assim, se os seus olhos estiverem em Cristo o tempo todo, a água não vai cair. Se os seus olhos estiverem em Cristo o tempo todo, a sua insatisfação vai ser superada. E sabe por que às vezes nós ficamos muito insatisfeitos? Porque não nos envolvemos com o que deveria. Sabia disso, irmãos? Quando eu fico muito ocioso, eu começo a observar os irmãos. Quando eu fico muito sem ter o que fazer, normalmente eu arrumo um problema para a minha vida. Esse filho talvez não estivesse trabalhando demais. E aí ele começou a achar que tinha algo melhor fora da casa do pai. E começa a demonstrar essa insatisfação. E sabia que o insatisfeito, ele sempre convence mais alguém? A Bíblia aqui não relata se ele levou alguém com ele, irmãos. Isso é uma observação minha. Normalmente, ele leva alguém com ele. Eu já mencionei aqui, irmãos, eu trabalhei bem no início mesmo da minha carreira de militar, um jovem. E ele fazia o contrário. Ele demonstrava muita insatisfação. E ele convencia vários a pedirem baixa. E eu observava aquilo. E ele foi prosseguindo. Mais ou menos 20 e poucos anos depois, eu encontrei com ele. E ele ainda estava na ativa. Eu saí para a reserva. E ele ainda até hoje, 10 anos depois, ele ainda trabalha como contratado. E eu olhei assim e falei: meu Deus, quantos não saíram por incentivo dele? Cuidado com o insatisfeito. Ele vai tentar te convencer também.
O insatisfeito, irmãos, ele tem um forte poder de influência. E aqui, na casa do pai, ele achou que não estava bom para ele. E disse: vou para um lugar melhor. Você acha que pode ter um lugar melhor do que a casa do pai? E ali ele diz: eu vou. E quando você está com dinheiro, essa sensação de poder pode se apoderar. E ali ele diz, ele se ilude e começa a achar que tem um lugar melhor. O insatisfeito pensa assim: aqui está ruim, vou para lá que lá é melhor. Sempre ele acha que o lugar que ele está é pior e que tem um lugar melhor. E a palavra diz que esse filho, cheio de ilusão, ele parte para essa terra que ele achava ser melhor. E no primeiro momento, realmente parecia, porque ele tinha dinheiro. A Bíblia fala que ele estava vivendo de forma dissoluta. E ali ele começa. Mas as coisas não são exatamente como ele pensa. A casa do pai, ele já conhecia. Mas ele achou que tinha um lugar melhor. Sabe por que ele pensou dessa forma? Porque ele estava na casa do pai. Mas ele não se sentia filho. O filho vive como o pai. E ali ele acha que lá, naquela terra longínqua, ele vai aproveitar a vida, ele vai desfrutar. Irmãos, normalmente isso acontece comigo. E eu sei que com muitos é assim. Quando a gente sai fora da direção de Deus, 100% de chance de dar errado. Sabe por que eu acho, na minha opinião, ele saiu fora da casa do pai? Porque ele não entendia a importância que a casa do pai tinha na vida dele. Você está no local onde você tem tudo. Mas você acha que tem sempre um outro lugar que tem mais. E esse lugar que tem mais, irmãos, é pura ilusão. E ele começou a perceber, quando veio a frustração. Olha o versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Irmãos, aqui nessa terra, nada é eterno. Aquilo que ele levou, aquele dinheiro, acabou. As pessoas que estavam ao seu redor já não estavam mais. E aquilo que ele planejou estava dando errado. Aquilo que ele pensou, que aquela terra distante, ou que fora da presença do Senhor, fora da casa do Pai, ele achou que seria bom. E ele começou a perceber, como diz os nossos jovens, eu entrei numa furada. Irmãos, quando você sai da direção de Deus, não tem como dar certo. Não tem como dar certo algo que começou errado. A partir do momento que ele toma a decisão
eu vou sair, ele começa a acumular consequências graves para a vida dele. E ali veio aquela frustração. Não era exatamente o que eu pensei. Não é exatamente o que eu queria para a minha vida. E aí vem a humilhação. Olha no versículo 15 e 16. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Sair da casa do pai, em direção ao pecado, o resultado final seria vergonha e humilhação. Sabe qual é a intenção do inimigo? É te desviar da casa do pai, te conduzir ao pecado. Por isso que a Bíblia fala em João 10:10, o ladrão vem senão roubar, matar, destruir. E ele, destruindo aquela vida, ele não afeta só aquela vida, ele traz também sofrimento para a família, para aqueles que estão ao redor. E ele ali sendo humilhado, por quê? Era vergonhoso cuidar de porcos. Que dirá comer a comida dos porcos. E aí ele começa, irmãos, a sentir na pele uma decisão que ele tomou. No momento de revolta, no momento de crise, no momento que pode ser amenizado, que pode ser acalmado. Às vezes vem um momento de crise na nossa vida, irmãos, não é para nós fazermos nada, é para guardar. Mas algo que não sai do jeito que a gente pensa, ou do jeito que a gente queria, vou me revoltar, vou tomar essa decisão, vou demonstrar a minha insatisfação. Ele poderia ter aguardado. Irmãos, é comum, nós às vezes temos uns repentes de insatisfação com uma ou outra coisa, mas é coisa passageira, irmãos. É do dia a dia, às vezes de uma tensão que a gente está vivendo. Cuidado com as decisões. Uma decisão mal refletida pode nos afastar da casa do Pai, sim. Só que depois vêm as consequências. Esse filho estava sofrendo consequências por um momento de revolta, de decisão mal tomada, de reflexão, de aconselhamento. Calma, calma, aguarde. Peça direção, peça orientação, peça conselhos. Quantos empregos já foram perdidos por impaciência? Estava conversando com um jovem senhor, há um tempinho atrás, e ele passou por um emprego muito bom, que ele sempre sonhou, e através desse emprego ele conheceu outros países. Mas numa festa de fim de ano, ele não gostava muito de um dos chefes lá, que falou alguma coisa, e ele deu um murro no chefe. Na hora ali, parecia que depois tinha ficado bem. Passou Natal, Ano Novo, 2 de janeiro, a carta de demissão. E ele nunca mais teve um emprego daquele. E ele, meu Deus, se fosse hoje, eu teria refletido, eu teria feito diferente. Calma. Nosso primeiro impulso, normalmente, é da carne.
Sentiu vontade de sair com esse filho, sentiu vontade do aconchego do pai. Não sei o que tem passado na sua mente, irmãos, mas não tome nenhuma decisão sem refletir. Calma. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. E normalmente não é do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente imagina. Quantas experiências eu tenho nessa área, irmãos, de passar anos depois e falar, meu Deus, como eu desejei aquilo e seria muito ruim para a minha vida. E deu exatamente o contrário e foi muito melhor. Porque Deus conhece o futuro. Eu não conheço nem o dia de amanhã. Mas uma lição eu aprendi. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Ele cuida. Ele cuida da sua vida. Talvez quando o filho chegou e disse, pai, me dá tudo que eu tenho direito, que eu vou embora. Imagina a tristeza desse pai. Imagina a tristeza do pastor de ovelhas, quando uma ovelha foge. Por isso na parábola aqui diz, olha, ele foi buscar. Porque uma vida tem uma importância muito grande. O nosso Pai nos vê como algo muito precioso. Por isso ele não poupa esforços, irmãos. E Jesus usa essa parábola para falar aos fariseus, vocês estão errados, vocês pensam de forma errada. Ensinamento aos fariseus que permanece de pé até o dia de hoje. E a segunda lição que eu quero compartilhar diz assim, o caminho de volta nunca é tarde. Quero ler com a igreja o versículo 17 e 19. 17 a 19. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus jornaleiros. O caminho de volta nunca é tarde, mas ele precisa começar com o arrependimento. Então, quando ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Agora imagine se ele fala, pai, eu pequei porque lá tinha muitas regras, eu estava sendo muito pressionado, mas ele chamou a responsabilidade para ele. Pequei contra o céu e contra ti. Isso é arrependimento? Ele diz, eu assumo a responsabilidade, eu quero voltar. E aceito ser tratado como de um dos funcionários, não mais como filho. Porque eu entendi a importância que tem a casa do Pai. E é aí que eu quero voltar a morar. Ainda que eu não tenha tratamento de filho, mas eu quero voltar. Irmãos, ele errou feio, mas assim que ele percebeu que ele estava fazendo a maior besteira da vida dele, ele, opa, vou voltar. Porque na casa do Pai é o meu lugar, onde eu não deveria nunca ter saído. Nunca. Lá eu tenho a verdadeira proteção. Lá eu estou rodeado do ouro e da prata.
Lá eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso do aconchego do Pai. O arrependimento é o início de tudo, irmãos. Jesus continua falando aos escribas e fariseus. Olha o que o filho, o pecador, faz. Aquele pecador que percebeu que estava destruindo a sua vida, que percebeu que se continuasse, era dali para pior. Ele, opa, ponto final, não vou prosseguir. Isso é coragem, irmãos. Coragem. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Mas de agora em diante, eu quero me firmar. De agora em diante, eu volto à casa do Pai. De agora em diante, eu terei uma vida transformada. Samuel Júnior falou, uma vida, uma identidade restaurada. Ele toma essa decisão. E aí ele retorna. Ele retorna à casa do Pai. Talvez ainda com um pouco de apreensão, sem saber como seria recebido. Mas ele entendeu o seguinte, que do jeito que estava, não podia continuar. Levando a vida que ele estava, não poderia mais. Irmãos, e ali ele toma aquela decisão, depois de uma reflexão. Talvez uma reflexão que ele não teve lá atrás, quando ele resolveu sair. Seria muito melhor se ele nunca tivesse saído. Não precisaria passar por todo esse sofrimento. Mas antes tarde do que nunca. Irmãos, pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, ninguém vem se perder. Ninguém se perde, ninguém vem se perder. Esse é o desejo do Senhor, que nenhuma alma se perca. E aí, por uma decisão errada, ele passa por esse sofrimento. Mas lá na frente ele entende como é que era a casa do Pai. O que ele tinha, o que ele desfrutava. Irmãos, eu venho na escola bíblica dominical com muito amor, com muita alegria. Irmãos, como nós temos aprendido, como a gente aprende ao participar de escola bíblica dominical. Aonde eu vou aprender os ensinamentos? É na escola bíblica dominical. Na casa do Pai tem ensinamentos. Tem comida espiritual com muita fartura. E às vezes a gente deixa para depois, vai postergando. Na casa do Pai tem muito para nos oferecer. E quando eu abro mão, quando eu rejeito esse alimento, mais tarde vai me fazer falta, porque vai me enfraquecer. Aquele alimento, irmãos, que me sustenta, vai fazer falta. Quando eu deixo de participar de um momento de culto, de adoração, é um alimento que eu estou abrindo mão. A palavra diz que ele comeu comida dos porcos. É o que ele tinha. Porque lá atrás, ele rejeitou o alimento que o Pai tinha para a vida dele. Ele não aproveitou. E aí ele segue, irmãos, diante daquela situação. Vou voltar à casa do Pai. E aí eu quero compartilhar, irmãos, a terceira lição para a nossa vida.
algo que eu tenho meditado a semana inteira, que tem alegrado o meu coração, que diz: o amor, a graça e a misericórdia de Deus está ao alcance de todos. E hoje de manhã, no nosso momento de oração, o pastor Marcos iniciou lendo o versículo sobre misericórdia. Confirmou no meu coração. Deus, o Pai, desde o dia que o filho saiu, ele aguardava o retorno do filho. E quando ele avista o filho vindo, quero compartilhar com você. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Irmãos, aquele filho pecador, mas que retorna arrependido. Jesus está mostrando aos escribas: eu não o rejeito. O pai não rejeita o filho que volta para casa. Aquele filho que reconhece que errou, mas que de agora em diante quer ter uma vida transformada. E o recebe de braços abertos. E diz: olha, vamos mudar. Quero que bote um vestido, um anel, calçados. Sabe por quê? O pai está pronto a perdoar o arrependido. Os escribas e fariseus pensavam diferente. E aquele filho ali, que volta, sem saber o que iria acontecer, ele é recebido de braços abertos. Sabe por quê? Deus, ele não quer olhar para o seu pecado, ele quer olhar para o seu arrependimento. A partir daí, uma vida transformada. E o arrependido gera frutos. E houve alegria, houve comemoração. Deus maravilhoso. Aquele que saiu, que esbanjou, mas que aprendeu uma grande lição, que nunca deveria ter saído da casa do Pai. Nunca deveria ter tomado essa decisão sem refletir. Quantos erros nós cometemos, irmãos, por tomar decisões precipitadas? Quantas famílias são destruídas? Quantos empregos são perdidos? Quantos relacionamentos, quantas amizades, irmãos, são destruídas? Esse filho pagou um preço alto. Mas eu quero te dizer, nós não precisamos pagar esse preço alto. É só permanecer diante do Pai. É só permanecer buscando a casa, a presença do Pai. E eu quero dizer para você, a sua vida, a minha vida, ela pertence ao Senhor. E quando eu entendo dessa forma, irmãos, as aflições, elas diminuem bastante. Nós fomos chamados para permanecer firmes na casa do Senhor.
Nós fomos chamados, irmãos, para participar desta grande obra, para sermos cooperadores da obra de Deus aqui nesse lugar. Já viu pessoas assim que são muito estáveis? Certo dia está lá em cima, daqui a pouquinho ela está embaixo. É igual uma solenoide. Ela não consegue manter uma linha de crescimento firme. Irmãos, está na hora da gente pegar firmes. Sabe o que é arregaçar a manga? Dizer, Senhor, eis-me aqui. Que Senhor, toda vaidade seja retirada da minha vida. Que todo impedimento. Já viu pessoas que são muito melindrosas, irmãos, que você tem que lidar com muito cuidado. Isso já passou, irmãos. Nosso objetivo é alcançar vidas. É pegar firmes um com o outro, pegar junto. Dizer, olha, conta comigo, Senhor, nesta grande obra. Quero caminhar, quero crescer, quero ajudar o meu irmão que está chegando. Quero ter uma vida estável diante de Deus. Sabe o que é vida estável, irmãos? É estar buscando, é estar orando, é estar participando dos cultos. Irmãos, eu não posso ser crente vindo na igreja uma vez por mês. Não posso ser crente vindo à igreja quando tem um tempo. Isso precisa ser prioridade na minha vida. A casa do Senhor, ela precisa ser prioridade na minha vida. A vida espiritual, irmãos, eu preciso levar a sério. Sabe por quê? Tem aflições, irmãos, que eu acabo procurando por ociosidade. Agora, quando a gente se envolve com a obra de Deus, irmãos, a gente não tem tempo para insatisfação. Sabe, quando alguém chegar para você reclamando, diz, irmãos, tem uma vaga lá no Ministério Infantil. Aí a pastora Marta vai dizer, glória a Deus. Né? Aí você diz, olha, o pastor Sérgio está precisando de um ajudante. Pastor Richardson com o Fernando estão levantando um jejum aí, irmãos. Vamos lá, vamos orar e jejuar. Isso que está faltando na nossa vida. Compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a casa do Pai. Nós temos responsabilidade na casa do Pai. Eu lembro quando eu era pequeno, que meu pai saía para o trabalho, falava, ele me chamava de Johnson, botar essa areia para dentro. Era minha responsabilidade colocar. Então, nós temos responsabilidade na casa do Pai. Tem muito trabalho, irmãos, nós temos muito trabalho. Vai ter um dia que nós vamos só desfrutar, mas esse momento ainda não chegou. É trabalhar nessa obra, nessa grande obra, que tem uma grande recompensa para a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Você pode botar a mão no seu coração. Senhor, muito obrigado, porque eu estou na casa do Pai e vou permanecer até a tua volta. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, ainda no amor, na graça, na misericórdia de Deus, que está ao alcance de todos, teve o perdão. Mas teve também a autojustiça. Olha aqui o próximo versículo. No 24, no 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ao 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Por que será que ele se indignou, irmãos? É uma parábola, ensinamento de Jesus. Ele se indignou porque ele teve um comportamento que nós temos muitas vezes, de julgar. Não, mas ele
Ele abriu mão, ele levou o dele, então ele não tem direito a mais nada. Esse foi o pensamento desse filho mais velho, que também era o pensamento dos escribas e dos fariseus, que também, em muitas vezes, é o nosso pensamento também, de fazer o papel de juiz. Não, mas ele gastou tudo dissolutamente, ele não tem direito a mais nada. Mas o pai não vê dessa forma. O pai não vê dessa forma. Retornou, é recebido como filho. Olha que grande lição para os escribas e fariseus. E que grande lição para as nossas vidas. Essa autojustiça não pode fazer parte da nossa vida. Deus está disposto a perdoar o pecador que se arrepende. Deus está de braços abertos a receber aquele que quer retornar à casa do Pai e dar continuidade à sua obra. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, irmãos. Primeiro, permanecer na casa do Pai. Mas se por um motivo você saiu, você tem a oportunidade de voltar à casa do Pai. E Deus sempre recebe com honras aquele que volta à casa do Pai. O filho não queria, o filho mais velho não queria que tivesse nenhum tipo de comemoração. Talvez que nem fosse recebido como filho. Mas o pai recebe com honra aquele que volta à sua casa. Aquele que entende, a casa do Senhor é o melhor lugar para estarmos juntos. Não há outro lugar que não seja diante do Senhor. E hoje, irmãos, eu quero terminar essa palavra, mas deixando claro o seguinte: você não precisa sair para voltar com honras, porque se você permanecer, Deus honra a sua vida todos os seus dias. Todos os dias nós somos honrados pelo nosso Deus. Quando nós amanhecemos e fazemos a nossa primeira oração do dia, Deus já está nos honrando. E durante todo o dia nós somos guardados pelo nosso Deus. A casa do Pai é o nosso lugar. Uma parábola, irmãos, de grande ensinamento para a nossa vida. E aquele filho poderia ter evitado grandes prejuízos na vida dele. Mas não foi tarde, ele voltou. E nós aprendemos com os erros do filho pródigo. E não saímos da presença do Senhor. Queria convidar o Ministério Levítico. E eu queria que você trouxesse à sua mente, irmãos, se porventura alguma coisa te incomodando, algo que possa estar te trazendo alguma insatisfação, que possa vir prejudicar a sua vida espiritual. Irmãos, é tão ruim quando tem algo que está nos incomodando, mas tem coisas que tão fáceis de serem resolvidas e a gente acaba fazendo uma bola de neve. Irmãos, nada pode prejudicar a nossa vida espiritual. E aquele momento que você tira para a adoração, nada pode te atrapalhar. E esse é o interesse do inimigo, irmãos. Colocar uma coisinha, uma raposinha, né, pastora? Uma raposinha, para começar a trabalhar na sua mente e impedir a sua adoração. O inimigo, ele trabalha
quando nós damos brechas. Mas na casa do Pai é o local que estamos protegidos. E vamos permanecer em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. O Ministério Levítico vai estar louvando e nós vamos estar meditando, falando com Deus. Senhor, se porventura alguma insatisfação, que seja retirada do meu coração em nome de Jesus. Porque eu fui chamado para ficar firme e vou ficar firme na casa do Pai. Eu fui chamado para dar frutos na casa do Pai e eu quero frutificar em nome de Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com dedos no chão, ouvindo os fariseus ali falar, que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não sei se em nosso meio tem alguém que está afastado da casa do Pai, que por algum motivo, irmão, se afastou, mas que quer retornar à casa do Pai. Entendeu que é o local dele, o lugar que Deus tem para a vida dele, mas que quer fazer essa declaração: Senhor, eu quero voltar à casa do Pai. Peço que você levante as suas mãos e nós vamos orar por sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por algum motivo, irmãos, pode acontecer, mas que você entende que não deveria ter saído jamais. Tem alguém em nosso meio que quer fazer essa declaração: Senhor, eu preciso de ajuda para permanecer na casa do Pai. E essa decisão, você vai estar reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que esse é o Deus que nós servimos, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, que está de braços abertos para nos receber, para voltar à casa do Pai e dizer: Senhor, pequei, errei, mas agora eu quero prosseguir em nome de Jesus. Devemos refletir sobre a importância de permanecer firmes, ainda que as circunstâncias, irmãos, possam até não ser tão favoráveis, mas aquilo que está te incomodando, que possa vir te incomodar, vai passar. Aguarde, confie no nosso Deus, vai passar. E você vai alcançar a recompensa que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele é fiel, e a palavra do Senhor se cumpre
nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos tomarmos